Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar, agora são 9h31 e o tema de hoje será excelência na vida financeira, e hoje o pastor André Francisco trouxe um convidado especial. Eu vou permitir que ele mesmo apresente, né? Bom dia, pastor André Francisco. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM, programa Graça para Prosperar. Nessa segunda-feira começando, você pode participar conosco pelo 99997-2005. Exatamente. Correto? Também pelo PR André Francisco no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, PR André Francisco no Instagram e também no YouTube. Segue lá porque tem muito conteúdo legal, né? Muita coisa boa para você ser abençoado, principalmente na sua vida financeira. PR André Francisco no Instagram. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no nosso programa Graça para Prosperar para falar conosco sobre excelência, que é um fator extraordinário de prosperidade. Pastor Gustavo Pereira, que é pastor aqui na Videira do Bueno, anda junto com o meu querido pastor Naor Pedrosa. Seja bem-vindo, pastor Gustavo. Obrigado, pastor. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Bom dia, Raquel. Bom dia, pastor André. Para mim que é um privilégio estar aqui com os irmãos para falar desse assunto, desse tema que é tão, talvez, vamos dizer assim, propício para os nossos dias, né? Para aquilo que nós temos vivido e tudo que nós temos visto aí. Amém? Vai ser uma honra poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem compartilhado comigo. Bom, você vai observar que todas as pessoas que experimentam de prosperidade, Raquel, ouvintes da Vinha, têm um fator em comum, que é excelência. Para um negócio dar certo, é importante que você trabalhe a excelência. Para a sua vida profissional dar certo, é importante que você trabalhe também a excelência. Para o seu casamento dar certo, é importante também que você trabalhe dentro do casamento a excelência. Bom, além disso, é necessário também que para você manter uma prosperidade constante na sua vida financeira, é necessário que haja excelência. Bom, posto isso, é necessário que a gente defina a palavra excelência. O que é excelência? Já que eu preciso de ter excelência em tudo, se isso é um princípio fundamental, eu costumo dizer que aquele que é excelente, ele sempre vai ser lembrado primeiro. Então, no trabalho, quando você pensa na promoção de uma pessoa, qual é a pessoa que você vai pensar? É aquela que em todos os momentos, ela sempre preza pela excelência, né? Às vezes o excelente, ele nem vai ser o mais rápido, mas o excelente, ele sempre vai ser muito constante. Sim. Às vezes ele não vai ser a pessoa que dá aquela resposta imediata, porque você sabe que tem gente que tem uma capacidade assim, rápida de fazer as coisas, mas nem sempre, às vezes, o que ele está fazendo é com excelência. Então, é necessário que a excelência, e essa palavra excelência, ela tem essa definição, que é qualidade superior. Então, o que é excelência? É qualidade superior. Então, quando você fala, poxa, aquele restaurante ali, ele faz uma comida com excelência, faz uma comida com a qualidade superior. Então, aquela pessoa ali, ela é excelente na administração das suas finanças, na sua prosperidade, é porque ele tem uma qualidade superior de administração, de capacidade de administrar. Então, a excelência, ela passa por detalhes também. Então, uma pessoa excelente, ela observa detalhes do seu dia a dia e vai sempre colocando essa pitada de qualidade, melhorando a qualidade, para que cada dia mais ele possa ser mais excelente. Eu acredito, pastor, que isso que o senhor está falando também está muito ligado a uma constância, né? Se a pessoa for constante, à medida que ela vai se, vamos dizer assim, aperfeiçoando, é como o senhor disse, às vezes não é o mais rápido, né? Não é o que chega lá primeiro, não é o que faz mais, né, no primeiro momento, mas é aquele que é constante o tempo todo naquilo que ele está fazendo. Uma vez que ele tem essa constância, que ele vai se adaptando, que ele vai melhorando cada vez mais, isso vai fazendo com que ele se torne essa pessoa melhor, né? Essa pessoa que tem, como o senhor mesmo disse, a questão de um restaurante, né? Um restaurante, você percebe geralmente que restaurantes bons são aqueles que eles já têm um certo tempo, né? Eles foram se
foram melhorando, foram se adequando, né? Foram tendo ali um feedback dos seus clientes, melhorando uma coisa ou outra, ou seja, se tornaram muito excelentes e geralmente são os mais procurados. Eu acredito que assim também é na nossa vida, né? Na nossa vida financeira, nossa vida profissional, né? Quanto mais você é constante, né? E você vai melhorando, você vai se adequando, você vai se aperfeiçoando, você vai se tornando melhor naquilo que você está se propondo a fazer. Sabe o que é interessante? No Brasil está começando a ter uma moda, que é você chegar no estabelecimento e ter lá a data que aquele estabelecimento foi criado. Sim. Eu gosto muito de ir numa lanchonete no centro, e essa lanchonete é muito antiga. E lá está escrito desde 1970. Aí você, poxa, essa lanchonete tem a obrigação de fazer alguma coisa gostosa, né? E quando você vai na Europa, em especial, lá você tem padarias que tem um século de idade, né? Na França, por exemplo, é comum você parar no lugar desde 1890, um exemplo, coisa que foi passando de pai para filho, né? De geração em geração. Poxa, isso tem valor. Sim. Isso tem valor porque isso mostra a qualidade de um serviço. Uma empresa que, principalmente do ramo alimentício, que consegue sustentar por um século, ou seja, você pode ir porque está garantida a qualidade, né? Tem qualidade, tem sabor, a coisa vai ser garantida. Então a excelência é uma coisa que é construída também, né? A excelência é uma coisa que é construída, mas você já pode começar algo com excelência, né? A credibilidade é construída, mas a credibilidade ela vem pela excelência. Então, é comum lá em São Paulo, por exemplo, às vezes você chegar no lugar, tá lá desde 1950, 1900 e tanto. Ou seja, você chega, realmente o sabor é bom, a coisa é boa. Tô falando aqui relacionada à comida, né? Então, assim, a excelência, ela faz parte do trabalho da pessoa. Então ela começa um negócio, ela começa a vida, ela já tá pensando nisso, eu quero ser o melhor e eu quero produzir com mais qualidade. Ela nem tanto naquele momento tá pensando de imediato no retorno. Sim. Mas na construção da credibilidade pela excelência. Sim. Né? Esse problema, às vezes, do retorno imediato é um grande vilão, né? Para que a excelência seja estabelecida. Então, quando se trata de excelência, a pessoa quer estabelecer uma marca no mercado e ela preocupa imediatamente com o retorno, porque ela precisa sustentar, ela tira o sustento daquele empreendimento, então ela precisa que aquele negócio dê certo e dê certo rápido, porque senão ela pode ir à falência. Então ela já rapidamente começa a se preocupar com o retorno. E nisso, quando você começa a visar o lucro, às vezes a excelência ela é colocada de lado, porque você vai produzir com coisas de segunda linha. Produzir em alta escala, alta escala, segunda linha. Os custos. E aí a excelência ela vai ficando em segunda. Ela vai indo. Vai deixando pro lado ali e a credibilidade com o tempo vai perdendo. Aí não vai poder dizer desde 1900. Não vai. Eu acho que não tem durabilidade. Eu acredito também, pastor, que está muito ligado, isso que eu falo está muito ligado ao foco, né? A pessoa ela vai perdendo foco às vezes, ela tira o foco daquilo que talvez é o mais importante naquele momento, que ela se aperfeiçoar, que ela fazer o melhor, fazer com qualidade, e ela começa a focar demais talvez nesse lucro ou em tantas outras coisas. Isso faz com que ela talvez até mude, né? Tem pessoas que mudam porque isso aqui não está dando muito certo, eu não tive um retorno rápido nisso aqui, então eu vou mudar. E eu acho que essa mudança às vezes faz com que ela deixe de, né? Porque ela talvez visava o lucro ou visava um retorno rápido que não teve naquele momento, porque ela não se aperfeiçoou, e acaba com que ela muito se perde no meio do caminho. Então eu acho que tá muito ligado a isso também, essa questão de você focar. Então, empresas maiores têm assim missões e visões bem claras, né? Elas estabelecem e tem isso muito claro. Elas estabelecem processos, os processos eles existem para não perder a excelência. Sim. Né? Então toda empresa excelente ela tem processos, porque o que acontece? Se a gente tem processos no seu trabalho, qualquer outra pessoa ela pode assumir a sua posição e a sua vaga sem perder a qualidade, porque a empresa ela estabeleceu os processos de trabalho. Sim. Então
se você chega, vamos colocar o exemplo aí de uma empresa como o McDonald's, né? Fazendo uma propaganda aqui, não tem problema. Mande um lanche, por favor, depois. Até parece que ninguém conhece o McDonald's, né? Vamos lá. Essas empresas, né, que acabaram se tornando empresas de referências mundiais, McDonald's, Burger King e tudo. Quando você chega nessas empresas, se você chega nesse McDonald's aqui no Brasil, você vai ter um atendimento. Se você chega lá em Israel, você vai ter o mesmo atendimento. Sim. Se você chega nos Estados Unidos, é o mesmo. Padroniza. Por quê? Porque eles estabeleceram processos. Então, eles estabeleceram um nível de excelência no atendimento. Pode ser que você não goste da excelência, mas acredite, o processo estabeleceu o mínimo de excelência que eles exigem. Né? Então isso é fundamental para uma empresa que quer se permanecer, enfim, por anos vindouros aí dentro do mercado, né? Agora, quando se trata da vida profissional, e aqui eu não estou querendo tomar o lugar da nossa querida Sidmar Martins, jamais, minha querida amiga Sidmar Martins, que tem o nosso programa Carreira de Sucesso, que é uma bênção. A Sidmar é uma referência para falar sobre isso. Todo sábado às 13 horas e terça-feira às 20 horas. Às 20 horas tem a reprise do programa Carreira de Sucesso. Então, assim, quando se trata da vida profissional, a vida profissional, ela exige essa excelência. Então, se você quer se manter no mercado, eu costumo dizer, é difícil você achar uma pessoa excelente desempregada. Sim. Normalmente, se você quer uma pessoa excelente para ocupar uma vaga, você vai ter que tirar de outra. Ou seja, você vai ter que comprar essa pessoa de uma outra empresa, porque essa empresa já abraçou essa pessoa excelente e vai ser uma briga. Sim. Por quê? Porque não falta mercado pro excelente. Agora, independente do que você faça, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Provérbios, encontre uma pessoa perito no que faz. Perante reis será colocado. Sim. O perito é o excelente. Ele faz com amor, ele faz com prazer. E eu vou dar uma dica daqui a pouco. Qual é o caminho para você se tornar excelente? Eu não vou falar sobre excelência e te deixar aí a mãos atadas. Como que eu faço para ser excelente? Não, vou te ensinar como ser excelente. Mas deixa eu te dizer, no seu trabalho, você pode ser excelente, independente da sua função. Às vezes você acha que a sua função ela é secundária, mas seja excelente na sua função secundária, porque você vai ser reconhecido em algum momento. Em algum momento, o preço da excelência vai bater na sua porta. Entendeu? Então, você pode ser a pessoa que simplesmente tá ali todo dia fazendo um trabalho que qualquer outra pessoa poderia fazer. Mas, se você faz com excelência, aquele trabalho deixa de ser um trabalho comum e passa a ser um trabalho exclusivo seu, com o seu toque, com o seu capricho, com a sua qualidade. Então, eu costumo dizer, às vezes as pessoas, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz na parábola dos talentos que Jesus, né, ele conta uma parábola, e nessa parábola ele diz o seguinte: olha, a uma pessoa foi confiada 5 talentos, a outro foi confiado 3, a outro 2 e a outro 1. Né? Sabe qual foi o único que escondeu o talento? Ou seja, não fez o trabalho que lhe foi confiado com excelência? O que recebeu 1. Ou seja, aquele que se acha mais insignificante dentro do trabalho é aquele que tem o maior risco de se tornar uma pessoa como que se diz, que não vai fazer o trabalho com excelência. Sim. Infiel naquilo que lhe foi confiado. Sim. Né? Olha que coisa chocante. A gente acha que aquela pessoa que tem 5 talentos, não, às vezes os que têm 5 talentos, 2 talentos, às vezes eles entendem esse princípio rápido e trabalham com excelência. Mas às vezes aquela pessoa que só tem um talento fala, eu só faço isso aqui, o meu trabalho é só esse. A sua tendência às vezes de negligenciar a excelência é muito grande, e isso pode impedir portas de prosperidade na sua vida. Bom, nós estamos aqui no Graça para Prosperar, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. Nos siga nas redes sociais, @PR André Francisco. Pastor Gustavo Pereira, qual que é o seu Instagram? Pastor Gustavo Pereira Videira. Pastor Gustavo Pereira Videira, esse é o Instagram do Pastor Gustavo. Também nos siga nas redes sociais. Não saia daí, é o tempo do intervalo. Voltando, eu vou falar para você como se tornar uma pessoa
excelente. Lembrando que você pode mandar a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 99997-2005. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar e hoje falando sobre excelência na vida financeira. O pastor André Francisco trouxe um convidado especial, o pastor Gustavo Pereira. E pastor, eu quero aproveitar e te perguntar, mas antes, olha, você que quer participar, manda a sua pergunta, mande a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 99997-2005. É uma afirmação, pastor. Quando a gente fala sobre excelência, eu acho que tem tudo a ver com capacitação, né? E a gente está num período de lockdown que iniciou essa semana. Às vezes, se a pessoa tiver um tempinho um pouquinho mais ocioso, ela pode aproveitar esse tempo para se capacitar e desenvolver um trabalho mais excelente. O que o senhor acha? Sem dúvida. A pergunta que eu quero lançar para os ouvintes, eu queria que você me ajudasse pelo 99997-2005 qual é o caminho da excelência? Responde para mim, qual que é o caminho da excelência? O que eu faço para me tornar excelente? Eu vou te responder no final desse bloco qual que é o caminho para você se tornar excelente, mas eu queria que você me ajudasse aqui. A Raquel lançou mão aí de uma oportunidade que é verdade, né? Esse período lockdown, se você tá aí mais ocioso, aproveite para se tornar mais excelente naquilo que você faz. Sim. Então, qual que é o seu ramo de trabalho? Você já procurou outros nichos? Você já procurou aproximar de pessoas que estão dando certo dentro do seu ramo? Você fala, mas é concorrente, qual que é o problema? Não é? Então, chega perto, aproxima, tenta de alguma maneira extrair o que é característica de excelência dentro daquela empresa, dentro daquele negócio, e agrega isso dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho. Você encontra, você sabe, pastor Gustavo Pereira, uma das coisas que eu valorizo num profissional, eu tenho trabalho aqui, né, na vida da igreja, também ajudo em outros lugares, mas uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de um profissional, que na minha opinião é a grande característica de uma pessoa excelente, é aquela pessoa que sabe resolver problema. Sim. Sem você ter que pedir uma segunda vez. Entendeu? Então, por exemplo, se você passa uma missão para um determinado profissional e aquele profissional no fim, né, por exemplo, você falou para ele, resolve isso hoje, aí no fim da tarde ou lá depois do almoço, você passou pela manhã, você chega para ele e aí resolveu, aí ele pergunta, o que foi que você pediu mesmo? Esqueci. Então você, poxa, já começa ali a trabalhar isso na vida dessa pessoa, porque se ela não é excelente na captação da informação do seu chefe, né, da pessoa que está sobre ela ali naquela ocasião, ela não vai conseguir também fazer outros serviços com excelência. Sim. Então, a excelência, ela passa por essa capacidade, por essa sensibilidade. Precisamos de ter isso no nosso coração, correto? Eu acredito, pastor, que igual como o senhor mesmo colocou, né? Então, o homem, ele ser excelente é ser perito. Mas eu acredito também que para você se tornar perito, antes disso você tem que ter esse espírito, né? Então você percebe quando a pessoa, talvez ela não é uma pessoa ainda capacitada, ela não tem talvez o tempo, a experiência necessária, ela ainda está no começo ali, mas ela tem um espírito. Então, sei lá, o camarada, ele é um office boy lá na empresa que ele trabalha, ele tá começando agora, mas você percebe que ele tem um espírito de excelência, ele quer fazer o melhor. Então, eu sou office boy, talvez a minha função não é uma função ainda, vamos dizer assim, dentro da empresa, assim, de destaque, mas eu posso ser excelente nisso aqui. E se eu for excelente nisso aqui, provavelmente, aos poucos, eu vou galgando degraus, eu vou crescendo e isso vai ser notado, porque é uma coisa, né? Grandes empresários, né? Eles conseguem perceber isso, eles conseguem, administradores, né? Que gerenciam, então, eles conseguem perceber quando na pessoa há esse espírito de falar, eu quero fazer o melhor, eu quero chegar lá. Então, acredito que tem isso. Então, a Bíblia até fala sobre Daniel, né? A Bíblia fala que o jovem Daniel, ele era jovem, mas nele havia o quê?
um espírito excelente. E esse espírito excelente fez com que ele fosse colocado diante de reis, diante de governadores, né? E alcançasse uma posição de destaque. Então, acredito muito nesse Daniel tinha, na verdade, também a combinação perfeita, né? Ele Sim. tinha tanto o conhecimento da sabedoria secular como a presença de Deus. Sim. Ele era entendido em toda a cultura e ciência da Babilônia, né? Raquel, nós temos participações? Então, nós temos uma participação aqui de um ouvinte, o senhor perguntando aí qual que é a definição, né, ou o conhecimento, o caminho para a excelência. A Eva Maria está dizendo o seguinte, vamos escutar. Bom dia, Pai do Senhor, para vocês, Raquel Lima, e outro irmão, esqueci o nome, falando sobre excelência, né? Para a pessoa ter excelência, eu creio que primeiramente, é o conhecimento, né? Conhecimento, o amor e a garra, né? Força de vontade, coragem de vencer. Gente, obrigado, Eva Maria, pela participação. Deixa eu te falar uma coisa. Caminho para excelência é você ter o entendimento e a clareza. Então, estou fechando esse bloco com esse princípio. Ouvintes da Vinha FM, Pastor Gustavo. O caminho da excelência é você sempre ter a consciência que aquilo que você está fazendo para Deus. Amém. Tá me entendendo? Você tá lá no seu trabalho. Ah, mas meu patrão é um faraó. Não, mas o seu patrão não é ele, o seu patrão é o Senhor. Sim. Se é o Senhor, você tem que dar o melhor. Porque é do Senhor que vai vir a sua recompensa. Você fala, pastor, é inadmissível pensar dessa maneira. Não. Quando você faz com a consciência que está fazendo para Deus, você deveria dar o seu melhor. Claro. Você deveria se capacitar mais para dar o seu melhor, porque é para Deus que você está fazendo. Então, por que eu vou aprender mais sobre a minha função? Porque eu quero dar o melhor. Por que eu vou aprender mais sobre essa área que eu estou atuando? Porque eu estou fazendo para Deus, e porque eu estou fazendo para Deus, eu quero dar o melhor. Por que eu vou atender o meu cliente com mais excelência? Porque antes de atender o meu cliente, eu estou fazendo para Deus, e porque eu estou fazendo para Deus, eu quero dar o meu melhor. Então você percebe que essa consciência de que Deus, ele está acima do propósito do meu negócio, vai fazer com que eu trabalhe com mais excelência ainda. E acredite, quando você faz diante de Deus, quando você faz para Deus, lá no seu trabalho, quando você estiver, né, no dia a dia do seu ambiente de trabalho, toma conta dessa consideração. Você está fazendo para Deus, e é de Deus que virá a recompensa. Amém. Concorda, pastor Gustavo? Concordo, claro, eu acredito muito nisso, né? Interessante, pastor, que a Bíblia fala que quando um determinado momento Deus chega diante de Abraão e ele fala isso: anda na minha presença e seja perfeito. E perfeito é isso, é ser excelente. Mas antes disso ele fala, anda na minha presença, né? Em outras palavras, faça para mim, né? Quando você faz para o Senhor, quando você faz para Deus, acredite em mim, você vai ser excelente no que você faz. É verdade. Bom, nós vamos orar agora aqui no Graça para Prosperar. Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir o pastor Gustavo para orar. Vai orar por você que está precisando realmente de avançar na excelência, de avançar na vida profissional, de avançar na excelência financeira. Amém. Na administração dos seus negócios, ser melhor a cada dia, ter mais qualidade. Deus vai te capacitar hoje, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero orar, ó Deus, por cada ouvinte, cada um dos irmãos que nesse momento está nos ouvindo e tem buscado no Senhor esse espírito, tem buscado no Senhor esse coração excelente, ó Deus, para poder ser excelente naquilo que faz, excelente na sua vida, na sua casa, na sua vida financeira, nos seus negócios, no seu trabalho. Ó Deus, eu oro para que o Senhor venha capacitar com graça, capacitar com favor, com entendimento. Tua palavra diz que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. E eu sei que o Senhor é quem nos dá essa excelência, o Senhor é quem nos dá essa capacitação, o Senhor é quem nos concede essa sabedoria. E antes de mais nada, Senhor, antes de buscarmos ser excelentes em qualquer coisa, nós sabemos que nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça, porque a Tua graça é que nos capacita, a Tua graça é que nos instrui. Por isso eu oro
Eu oro para que o Senhor venha derramando sobre os meus irmãos graça e favor nesses dias. Que o Senhor venha derramando sobre eles luz, entendimento, clareza, revelação acerca da sua vida. Que o Senhor venha instruindo, direcionando, conduzindo, de maneira que cada um dos meus irmãos possa assim alcançar essa excelência na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na criação dos seus filhos, ó Deus, em cada área da sua vida, na sua vida financeira, ó Deus, em nome de Jesus eu declaro isso, declaro que é o Senhor quem vai colocar cada um dos meus irmãos, sim, ó Deus, em lugares de honra, em lugares de destaque. O Senhor vai honrar cada um ali no seu trabalho, o Senhor vai honrar na sua vida financeira, o Senhor vai honrar diante dos seus familiares, que seja o Senhor a trazer isso, ó Deus, em nome de Jesus eu oro para que os meus irmãos possam alcançar nesses dias a prosperidade que vem do Senhor, ó Deus, que eles possam alcançar essa prosperidade, essa alegria, ó Deus, uma vida financeira, de fato, ó Deus, onde eles possam experimentar de maneira abundante da tua graça, do teu favor, ó Deus, cremos nisso, cremos que é para isso que o Senhor nesses dias tem nos instruído, nos direcionado, por isso, ó Deus, nós clamamos e cremos que esse favor e essa graça serão derramados de maneira abundante sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém e amém.